Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje trazemos aqui aquela consultinha básica para quem está precisando ter paz no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é ali onde a gente ganha o nosso sustento, né? A fonte do nosso sustento. Mas para algumas pessoas é a fonte do seu estresse, tá? Então hoje a gente vai analisar com relação aqui ao que fazer, né? Com relação aos seus chefes, seus subordinados, seus colegas. E aí, sejam muito bem-vindos ao Jardim do Tarot, seu lugar de encontro com os arcanos, seu canal para consultinhas express, certo? E já entendendo o seguinte, a gente vai fazer essa leitura de modo que fique acessível a todos, mas, por exemplo, se você não tem subordinados, você não leva em consideração o que a gente vai falar aqui sobre subordinados. Se você não tem colegas, se tipo assim, você é sozinho, seu chefe e você, então, colegas, eu vou entender assim, como pessoas na mesma linha de hierarquia que você, tá? Então, observa aí e vê o que é que vai ser para você, tá? E como é que você vai fazer essa consulta? Você vai escolher um desses três baralhos, os três baralhos que nós usamos durante a semana, e aqueles que vão te dar, né, a mensagem que vocês vão precisar na leitura que vocês estiverem fazendo. Lembrando que você escolhe hoje um baralho independentemente de outras consultas que você tenha feito, tá? Então, se você escolheu esse ontem, você pode escolher esse hoje, pode escolher esse hoje. Você só vai precisar tirar um tempinho aí para se interiorizar, né, para fazer sua meditação, fazer seu relaxamento, para que você seja orientado, né, para aquele baralho que vai trazer tua resposta hoje, a resposta que mais ressoa contigo. E vamos lembrar a última coisa, antes de a gente partir aqui para as consultas, que essa leitura, ela não tem uma validade a partir de quando ela é postada, tá? Ela serve para você quando você precisar dela, quando você encontrar ela aí no YouTube. Tudo bem? Eu já vou, você vai dar o pause nesse vídeo, aproveita para se inscrever no canal, e eu vou já começar tirando, fazendo a tiragem deste baralhinho aqui, para a gente ver o que é que está acontecendo e o que é que dá para fazer, tá? Porque de nada adianta saber o que está acontecendo. Tipo assim, aquela coisa, não tem novidades, você já sabe que a coisa tá precisando de uma organização. Esse baralho é muito lindo. Então, pessoas, cartinhas aqui sorteadas. Ai, a pessoa ficou em silêncio, né? Esse tempo todo, desculpa. É porque eu fico realmente bem concentrada aqui na vibe, nas coisas. E é isso, pessoas. Ok, parece assim, né? Que quem sorteou esse baralho, que é lindo, é maravilhoso, é cheiroso. Nossa, é tudo de bom. Ah, esqueci de trazer o livrinho que eu ia mostrar para o livrinho. Livrinho não, livrão. Eu vou mostrar ele lá no Instagram, tá? Eu vou tirar uma foto decente e coloco lá no Instagram para vocês. E se você ainda não conhece meu Instagram, queridos, tem meu Instagram aqui, @raquelmelo.tarot, tarot com T no final. E Raquel com CH. E, assim, para não gerar dúvidas, tem aqui na descrição. Pois bem, pois bem, pois bem. Vamos ver aqui. A gente entende aqui que aparentemente a fonte do seu estresse, dos seus problemas, e aí quero dizer que você... Daqui a pouco eu dou uns spoilers. Tá aqui na questão dos colegas, tá? Essa carta que mostra que tem competição é uma carta de 5 de paus, tá? Ah, é trevozinha, tá? Esse baralho é bem trevozinho, é lindo. Estamos aqui no mês de Halloween, então aproveitei para usar. Em geral, eu uso só para mim. Tem alguns baralhos que eu uso só para mim. Mas aí, essa carta aqui, tá? Ela me fala que a fonte do seu estresse, ou está mais com relação aos colegas, sabe? Que vivem num ritmo, assim, de competição,
e não sei porquê, né, mas, não, né, a gente entende que dentro da empresa existe competição sim, mas às vezes essa competição gera certas agressões gratuitas, eu não vou falar exatamente agressões, mas comportamentos assim que são gerados gratuitamente, que não tinha necessidade de acontecer, sabe? É como se a todo momento a animosidade estivesse ali, né, pairando assim, né, com relação às pessoas aí do mesmo nível hierárquico que você, né, com seus colegas. E aí, como eu falei, né, aí você vai ver o que é que serve para você. Por exemplo, se você não tem subordinados, essa leitura que eu vou fazer aqui não te serve, tá? Mas aí, assim, me parece que com os subordinados, às vezes, vem essa questão, assim, de que eles precisam de uma assistência maior do que aquela que você está podendo ou intencionando dar naquele momento, sabe? Mas me parece que a fonte maior vem aqui com relação aos colegas, e aqui com a chefia, parece que o relacionamento, se ele existe bem, né? Ele é um relacionamento mais amigável, é uma tendência mais conciliadora, exatamente, do que aquele chefe que pega no pé, que fica, sabe, pressionando, não é nessa vibe aí, não. E aí, já vamos ver aqui o que é que nós faz. Que babado! Olha só! Gente, vocês veem, né? Que eu não tiro assim, ó, uma cartinha de trás da outra, né? Uma em seguida. Então, né, não teria como isso aqui sair assim, fantasticamente. Mas olha só. O que é que a gente vai fazer aqui, sabe, com relação a aqui os teus colegas? É preciso dar e olha só, todas as cartas que saíram aqui são de arcano maior, arcanos maiores, tá? O que quer me dizer que, né, elas vêm assim com uma certa força, então presta exatamente bem uma atençãozinha no que elas vão te aconselhar aqui para lidar com esses estressores nesse momento, sabe? Porque realmente, assim, tá precisando tirar isso aqui, sabe? E dar uma isolada aqui nessa necessidade, assim, que os subordinados têm de sempre estar perguntando, sempre estar pedindo para você ver, sempre estar, sabe? Então, vamos nos organizar aqui. E entendendo aqui que com a chefia é o menor dos seus problemas hoje, tá? Também temos aqui uma carta que fala com relação a sua chefia, tá? Mas aí com a sua chefia é uma coisa bem mais tranquila, é algo assim que dá para você fazer de forma mais devagar se você quiser melhorar ainda mais esse relacionamento. Aqui na carta da Papisa, eu ia falar Imperatriz, aqui na carta da Papisa fala, sabe, que é algo que você vai, faz suas contabilidades, os seus relatórios, sabe, os seus estudos com relação ao que você acha do seu ambiente e o que você pode passar, isso aí é uma coisa bem mais tranquila, sabe? Então, tenta reunir, né, material, tenta trazer para a tua chefia algo que faça com que ela tome uma, uma noção maior, sabe, de como as coisas estão caminhando ali, de como ela... Basicamente, assim, eu estou falando uma coisa bem clichê, porque é exatamente o que a gente leva para a chefia, mas é quando você pensa assim, que não de levar problemas, mas sabe, de levar relatos, não de levar, assim, apenas... Claro que a gente tem que discutir problema, tem que discutir os requerimentos, mas sabe, assim, de mostrar exatamente, olha, na minha equipe está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, o fulano está fazendo assim, eu estou fazendo assado, a gente está conversando assim, sabe, de mostrar realmente que o processo de trabalho está andando, é nessa vibe aqui. Agora vamos aqui, né, para essas vibezinhas aqui. Tá? Aqui, com relação aos seus colegas, essa aqui é a carta do eremita. Tá, tudo bem, tudo bem. Eremita é o quê? Né? Aquela pessoa ali mais sozinha, mas e seria uma coisa bastante clichê de dizer, ah, não, se isola desse negócio aqui. Mas nesse momento, eu vou dizer exatamente o que essa carta não é, tá? Porque às vezes a gente tem uma tendência de partir para o embate, de se colocar ali, sabe, tentar defender seu ponto de vista e não sei o que você está precisando nesse momento. Não é isso. É realmente essa coisa, assim, bem clichêzinha de ficar na sua, sabe? Tá todo mundo aqui discutindo lá no café que o meu é melhor, eu que vou fazer isso, eu que vou fazer tal coisa. Você pega seu cafezinho, vai lá para o seu cubículozinho
e seja feliz tomando seu café. Bota uma canelinha, né? Porque traz uma prosperidade, traz uma energia boa e é nóis. Mas, assim, se não foi hipertenso, tá? Se não foi hipertenso, talvez nem estivesse tomando esse café, viu? Alguns médicos proíbem, né? Dependendo do caso. Mas pensa bem, sabe? No que é que dá, em quais situações você consegue, assim, se isolar para conseguir manter a sua calma, para conseguir manter, assim, a sua paz, para conseguir manter a sua saúde, certo? Então, pensa que esse não é o momento de entrar aqui nessa discussão, para conseguir a tua paz. Para conseguir a tua paz, você vai precisar realmente, sabe? Sair dessa vibe aqui, dessas vistas, que são muito, né, que só querem também um pezinho para estar atacando e contra-atacando as coisinhas. Então, sai aqui dessa vibe. Fica lá e fica lá na sua, assim, de boinhas, e fica dando, assim, aquelas respostas. Ah, você sabia que aconteceu? Ah, menina, esse fim de semana, olha só, fui lá na casa da minha amiga, tomei um café tão gostoso. Ó, desconversando, sabe? Então, não entra nessa vibe aqui, não. Tá? Esteja sempre saindo pela tangente. Eu acho o tarô, os tarôs tradicionais são bonitinhos, assim, eles mostram realmente, isso é lindo, tá? Mas eles mostram realmente, assim, o eremita saindo, né? Indo para o ladinho, assim. Então, pensa em sair pela tangente, e não nem dar asas para as cobras, né? Dar motivos para essas pessoas falarem, e não estou falando de que você está fazendo algo errado, mas qualquer coisa que você faça gera quaisquer interpretações por aí, pois bem, então sai dessa vibe fazendo isso aqui, sabe? Fica lá no seu cubículozinho, e aí a gente entende sim, que o ambiente de trabalho é aquele local, né? Onde a gente passa muito tempo, passa 6 horas, pelo menos, né? 6 horas, 8 horas da nossa vida, 12 horas, e que às vezes é difícil, né? Tentar esse isolamento. Mas por que você não consegue tentar, né? Isso aqui por um tempo, né? Dá um tempinho aí para as coisas se organizarem. Aí as pessoas, ao mesmo tempo, vão estar percebendo que tipo de contato você tá afim, está disposto a manter, né, naquele momento. Então, elas vão perceber que quando entram em alguma fofoca, algum embate, alguma coisa assim, você não está dando cabimento, elas vão começar, eventualmente, a não trazerem mais esse tipo de fofoca para você. De fofoca ou, né, picuinhas, coisinhas, cobrinhas. E aí, com relação aos subordinados, né, que ficam lá, né, nessa vibe, sempre solicitando e pedindo e querendo e não sei o que, e não sei o que, não sei o que. Aí, qual é o conselho aqui? Na carta do diabo, pessoas, a carta do diabo, ela fala, assim, que essas pessoas, elas estão precisando de uma supervisão, porém, ela fala, assim, de começar a botar alguns limites, não, e não necessariamente, assim, a limitar também, né, a limitar o acesso das pessoas, mas já especificar quais são os limites antes. Então, pensa que se você tem subordinados que sempre te procuram, gente, vamos pensar aqui, você trabalha numa fábrica de costura, e aí você supervisiona os costureiros, as costureiras, então ela sempre vem assim com uma questão específica. Gente, o que seria uma questão específica? Então, elas sempre chegam assim, de que, mas quando chegar o modelo novo, quem vai ficar responsável é quem está aqui nessa frente, ou quem está ali na coluna de trás, na linha de trás, não sei o que e tudo mais. Então, essas coisas que de vez em quando ficam voltando, sabe? E que vem um perguntar, e que vem outro perguntar, não sei o quê. Então, já faz, assim, digamos, um comunicado aberto para que, né, todo mundo, assim, já entre numa padronização. Essa é a palavra, padronização, sabe? Para que todo mundo saiba o que é que pode, o que é que não pode fazer, de forma a estabelecer limites, ao invés de estar isoladamente lá falando e falando de novo, falando de novo, falando de novo, que aparentemente é muito isso que também lhe estressa, certo? Essas pessoas precisam de supervisão? Precisam, sim, tá? Mas tem muita coisa aí que dá para você enxugar, né? Se você pensar nessa perspectiva e nessa possibilidade de ir fazendo algo mais amplo, sabe? Surgiu uma dúvida aqui, então você já coletiviza isso, tá? Não precisa, obviamente, assim, não precisa expor a pessoa, mas veja, olha, aconteceu uma situação semana passada onde
sei lá. O tecido não veio na cor correta, então quando acontecer isso, vocês fazem isso, sabe? Então, para que todo mundo já fique ciente do processo de trabalho e isso gere menos retrabalho para você, pessoas. Gostei bastante dessa leitura, sou suspeita para falar do baralho porque amo muito, mas vou agora dar o nosso pause enquanto você deixa o like no vídeo e já trago o próximo baralhinho. E voltamos com o meu baralhinho de Halloween. Halloween. Eu deveria ver com as minhas temáticas, deveria sim. Menino, que babado. Esses arcanos maiores estão hoje, né? Olha só. Ok, vamos ver aí situações, né? Problemas que estejam acontecendo e novamente, assim como na primeira leiturinha. Já quero falar, porque às vezes as pessoas não escutam o começo do vídeo todo, né? A gente vai fazer uma leitura aqui com relação a chefes, subordinados e colegas, mas você leva em consideração aquilo que você tem, né? Se, por exemplo, você não tem subordinados, ou se você não tem chefe, você é o dono da empresa, o dono, né? Então, você entenda, né? Se apegue aqui às as coisas que são cabíveis, tá? Na sua vida. E aí, a leitura passada, né? Tivemos aqui muitos arcanos maiores, aqui temos também arcanos maiores, temos também arcanos maiores. E aí, me parece assim também, né, que como na consulta passada, essa consulta, ela também traz que os maiores fatores estressores, assim, né, com relação ao trabalho, aí residem em ordem de mais estressor, do mais para o menos, aqui com relação aos colegas e com relação aos subordinados, tá? Me parece, assim, que com relação à chefia, a coisa é mais tranquila no sentido de que essa chefia, ela ou está mais ausente, assim, do que seria o papel dela, ou ela é uma chefia que, em geral, tende a aconselhar, sabe, a ficar mais num plano de fundo, diante dessa situação, certo? Então, assim, quero dizer que se fosse com relação à chefia, apenas especificamente, deixa eu até tirar aqui. O conselho é só assim, ó, que façam aquilo, tem aquele contato e acabou-se. Morreu por ali. Morreu, tá? Então, assim, ó, morreu por ali, a coisa fica, sabe? Então, tem aqui, tá tudo de boa, as coisas, né, pequenininhas, sem gerar grandes embates, nem embates, nem, assim, grandes amizades. Então, tá assim, né? Cada um faz o seu, é assim, assado, toma aqui, assim, então tá. Se organiza, isso aqui. Porém, pessoas, eu tenho que aprender a não gritar nesse microfone. Porém, aí, assim, com relação a subordinados e com relação a colegas, vamos falar aqui primeiro dos colegas, né? Os colegas são aquele, ó, a carta do diabo, tá? Então, assim, são aquela coisa, assim, que fica fervendo. Então, eu posso falar aqui com relação à competição, posso falar com relação a uma competição muito acirrada, sabe? E de, às vezes, agirem com má fé com relação uns aos outros. E por colegas, entendam assim, pessoas na mesma hierarquia que você, tá? Então, aqui a carta dos colegas, né, a carta do diabo, traz essa coisa assim, sabe, de que um fica tentando atiçar o outro. Posso pensar em tentar passar a perna, posso pensar em tentar passar a perna, tá? Então, observa bem isso aqui, porque não é um ambiente, obviamente, você já sabe, né? Mas não é um ambiente, assim, muito saudável, é aquele lugar, assim, que é o lugar em que o próprio lugar já dá uma pesada. E aí, para você lidar com essas pessoas aqui, você precisa exatamente agir no contrário delas, sabe? Então, elas estão agindo aqui na raiva, na agressividade, ai, sabe? Aquela coisa assim de que eu faço e você não, e é assim, assado, e você vai ver como eu vou fazer e acontecer e tudo mais. E aí você chega lá, olha, na base do amorzinho. E vamos conversar sobre isso. Aqui na carta do Ás de Copas, né? Então, chega lá oferecendo a sua ajuda, oferecendo o seu bom humor, oferecendo. E eu quero dizer que isso pode ser muito difícil, né? Diante dessas pessoas aqui.
Mas essa carta, se ela aparece aqui, né, para você nesse jogo, hoje, neste momento, e ela traz isso daqui como conselho, traz isso aqui como solução, é porque me parece que sim, que se você usar alguns pequenos gestos de gentileza, sabe, você consegue mudar nossa, essa energiazinha assim, ruim, agressiva, sabe, ruim que eu falo é negativa, tá, dessas outras pessoas. E aí, assim, vamos dizer que você, hoje no seu trabalho, você fala com duas pessoas, aí você vem assim, ai, toda gentileza, assim, nossa, como seu cabelo tá bonito, ai, gostei tanto da sua camisa. E aí, sabe, você trata assim, e aí você faz esse pouquinho. Aí você vai fazer, né, seu trabalho, suas coisas, não sei o quê. Então, é mais ou menos como se você não se deixasse entrar nessa vibe aqui, nessa vibração. E quero dizer novamente, nossa, mas eu vou só entrar lá, a coisa já... Mas aí pensa que é como se você tivesse uma missão e você fosse um ator. Olha só que um ator com DRT já. Então pensa que você tem essa missão de chegar lá e agir com essa gentelezazinha com duas pessoas naquele dia, sabe? E aí aquela pessoa, outro dia, quando te encontrar, ela vai olhar e dizer, nossa, mas seu cabelo tá muito bonito também, olha, você pintou? Ai, que fofinho, né? Então, pensa que isso aqui, às vezes, é algo que as pessoas foram ensinadas a fazer, a ser, sabe? No ambiente de trabalho, você tem que se comportar assim, ó, tem que ser desse jeito. Aqui, tô botando você na coleirinha. Nossa, será que tá dando para ver? Mas pensa assim que, às vezes, é automático para as outras pessoas, né? O que, em geral, a gente pensa que a gentileza tem que ser automática, que o amorzinho tem que ser automático, mas, em geral, para as outras pessoas, não. E elas aprenderam que no ambiente de trabalho tem que se agir assim, tá? Mas aí você vai conseguir melhorar isso daqui agindo dessa maneira. Ai, Andrea, mas eu não quero, essas pessoas já me fizeram muita raiva. Aí, gente, existe essa coisa, né? Exatamente sim, existe sim do livre-arbítrio. Mas pensa, a gente já sabe que se não fizer isso aqui, continua desse jeito, tá? E aí, fazendo isso aqui, tem uma tendência a melhorar, né? Então, escolha a sua tendência. A gente escolhe as nossas tendências todos os dias. E aí, não estou dizendo que sim, a tendência é faça isso daqui, não estou dizendo faça. Inclusive, né, não é incomum o baralho mostrar uma coisa e a pessoa não está disposta ou realmente não querer fazer. Isso é uma coisa muito comum, sim, tá? Mas aí a gente já entende qual é a tendência, né? Continua do mesmo jeito se a gente continua do mesmo jeito, tá? Então veja se você faz uma tentativa, né? Faz um experimento aí e decide, né? Às vezes é só uma questão realmente de começar. E aí, com relação a subordinados, são aquelas pessoas, sim, assim, que de repente, ó, é como se, sabe, é como se não conseguissem andar sozinhos, parece que tudo é muito difícil para eles, tudo é muito, complexo e tudo mais, tudo mais. E, aparentemente, é uma coisa, assim, né, bem dessa empresa, desse local de trabalho, o que é que eles estão precisando? Eles estão precisando, assim, fazer cursos, eles estão precisando, né, fazer pós-graduações, coisas fantásticas, doutorado, mestrado, não. Eles só estão precisando de alguém assim que mostre que acredita neles. E aí, vamos dizer que, claro, que você tem suas dúvidas, né, diante daqui da situação, mas traz um incentivo, tá? Essa carta aqui, né, no 2 de copas, e aqui que eu falei, parece que é coisa da empresa, mas parece que tá faltando amorzinho, sabe? Tá faltando carinho aí nessa empresa. Então, traz essa vibe mais humanizada, dizer que não, eu acho que você consegue, tenta, você não falou que você consegue, eu acho que você consegue, dá para tentar, faz de outro jeito, como é que você acha que dá para, eu não sei como é, calma, você pensa, mais tarde a gente conversa de novo, que fofinho, que bonitinho, viu? Então assim, você não trouxe um negócio pronto, mas você estimulou fez essa pessoa, né, sair ali da coisa do não consegue. Então, pensa um pouquinho, depois a gente conversa mais, sabe? Então, faz com que ela saia só da coisa do não estou conseguindo, não estou conseguindo, não estou conseguindo, não vai dar certo, e ela comece a gerar ideia, assim, para melhorar, para evoluir a partir de uma coisinha simples, sabe? Só assim, ó, somos amiguinhos aqui, não precisa ser amigo não, tá? Tô falando, pode ser amigo, claro,
Mas isso não é necessário. Basta que você seja exatamente aquele superior que sabe, que entende que a pessoa tem dificuldade, não entra naquela vibe de cobrança e simplesmente, não, a gente conversa mais tarde, sabe? Aquela pessoa assim que mostra que dali vai sair alguma coisa boa, sabe? Essa pessoa é um líder. Pois bem, pessoas, olha só, achei muito incrível, muito interessante, cheio de coisinhas aqui. Achei isso aqui, essa coisa assim de, trazer uma gentilezazinha, tatatã, tatatã, me parece estar faltando assim, super na sua empresa, nesse local aí de trabalho. Super faltando, olha, fora daqui, coisa. Super faltando. Então, gente, vamos trabalhar, aí, né? Gentileza gera gentileza. É nóis. E sabe uma gentileza muito fantástica que dá para fazer agora? Deixar um like neste vídeo, pessoas. Deixa assim. Lembrando que a gente tem consultas aqui de segunda a sexta e dá para você fazer quantas você quiser, tudo de graça. É só chegar aqui, chega mais. Ativa o sininho, né? O sininho sempre lembra para não perder nenhuma. Tudo bem? Então, vou dar o pause aqui nesse vídeo e já volto com o terceiro baralhinho. Pensando aqui, meninos, o que acontece se eu tirar as cartas e aí esquecer de religar, né? O vídeo, vou ficar aqui falando sozinha. Olha só. Gente. Então, me parece que essa situação aqui ela já é um pouco mais complexa do que as outras duas anteriores. Tudo bem? Tudo bem. E aí, eu expliquei, né, no começo do vídeo, mas eu não sei se todo mundo ouviu. A gente vai estar falando aqui de chefia, de subordinados e de colegas, entendendo colegas como as pessoas no mesmo nível de hierarquia. Porém, assim, né, se você não tem um, você vai desconsiderar dessa leitura aqui coletiva. Então, por exemplo, se você não tem chefe, se você é seu próprio chefe, você tira, né? Tira aqui. Se você não tem subordinados, né? Se você não tem colegas, então pensa aqui exatamente no que você tem, que é o que o tarô vai te orientar hoje. Certo? Certo. Eu pergunto e eu mesma respondo. Mas, assim, vamos perceber aqui que, muito provavelmente, os subordinados sejam aqueles seres, assim, que dão, nossa, uma certa, assim, dor de cabeça, tá? Com relação a horários. Então, assim, aqui eles precisam... eu já vou... Peraí, vamos ver primeiro o que acontece, para depois ver o que é que precisa aqui, o que é que dá para se organizar. Então, com relação a esses subordinados, tem essa coisa, assim, com relação ao horário, às vezes não mostram muita disposição, não são aquelas pessoas, assim, que vieram realmente para fazer acontecer e tudo mais. Certo? Então, essa aqui me parece que é a vibe que pega bastante, uma vez que, se a gente for pensar, é exatamente aquilo que está sob sua responsabilidade. Então, às vezes, a pessoa tende a se pegar mais aqui nessa situação, tá? Aí, com relação à chefia, eu posso pensar assim que ela é aquela que estimula uma certa competiçãozinha, às vezes, né, nossa, entre os o quê? Entre os setores, entre os setores, entre as pessoas, mas me parece assim que estimular uma certa competição é tipo assim, botar as coisas mais para se movimentarem do que exatamente, né, pensando numa coisa desagradável, uma coisa ruim, pensando em gerar discórdia. Exato, é isso daí. Tá? Então, essa questão aqui da chefia. E a questão, assim, dos colegas, nossa, parece, assim, que os colegas, que vibe, né, dessa empresa, parece, assim, que isso eu vejo muito, assim, quando são pessoas que já têm um emprego há um certo tempo, então é como se aquilo, às vezes, fosse uma certa recreação, posso pensar, assim. Então, pensa, assim, que os colegas às vezes têm essa vibe aqui dos seus subordinados, sabe? De pensarem assim, tentarem protelam as coisas, protelam os processos, sabe? Às vezes não encaram o trabalho com a seriedade que você entende que o trabalho precisa e merece, tá? Mas como lidar com essa situação aqui? Como lidar com essa situação? Toda essa situação complexa.
Vamos falar aqui, primeiramente, né, dos subordinados, que se você tem, é onde a gente vai precisar mexer mais, porque é exatamente o que fala, né, os subordinados falam da competência daquele que gerencia, né, que lidera aquela galera. Então, eles precisam, sim, de orientação. Então, eles precisam, simplesmente, assim, precisam muito daquela vibe, assim, papo reto para a coisa se organizar, sabe? E é realmente, assim, de um em um. Essa vibe aqui é de um em um e apontando, olha, isso aqui não tá certo. Sabe uma vibe assim, bem de feedback, tipo, ó, a gente já tá chegando no fim do ano, eu quero dizer o que é que eu achei com relação a você, assim, eu acho que dá para melhorar isso, aquilo e aquilo outro, sabe? Mas precisa, assim, de um direcionamento. As pessoas não podem ficar assim, ó, tipo, na vibe do que elas querem, não. Nesse momento aqui, não. Aqui essa carta tá dizendo que essa aqui os seus subordinados estão precisando assim desse direcionamento, sabe? Bem específico, para que eles entendam que eles estão ali num processo, né? No processo de trabalho, que esse processo, né, é uma carreira ali, né? E que eles precisam, né? Eles recebem, é uma troca, né? Eles recebem da empresa e eles precisam dar também e como dar o seu melhor aqui para esta empresa. Então, pensa nessa perspectiva, sabe? De fazer uma orientação, né, para cada um, fazer uma orientação bem individual, porque aí também, de forma individual, você também você consegue escutar assim, quais são as dificuldades, mas muitas vezes você vai perceber também que não necessariamente existe uma dificuldade, é só pelo que eu estou vendo aqui, um padrão da empresa das coisas se processarem assim. E isso aqui não fala assim de brigar, de chamar atenção, não, mas é um momento em que individualmente você vai conseguir mais comprometimento ali daquela pessoa que vai estar conversando contigo, sabe? Ah, falei com o chefe, que é você. Falei com o chefe e, poxa, eu preciso realmente. Sabe quando a pessoa assim se toca? É nessa vibe aqui, certo? Com relação aos seus colegas, poxa, com relação aos seus colegas, querido, é você entender aqui, ó, para lidar com essa vibe aqui, é entender quais são os seus valores, tá? Entenda assim, eles têm as ideias deles, os valores deles, mas entenda assim, que para você ser aceito no meio, para assim que eles tenham uma, assim, né, o mesmo apreço por você que eles têm, né, pelas demais pessoas, pelos demais colegas, assim, ó, é, não entra na vibe de, vou copiar aqui, se você não é uma pessoa que tem uma tendência de fazer as coisas como eles fazem, tá? Essa carta aqui, ela fala exatamente de uh, se manter um pouco maleável, porém, sem estar deixando de ser você mesmo, sabe? Então, ela fala, sim, aqui o 4 de ouros invertido, ele fala, assim, de poder, né, manter as suas coisas, mas manter aquilo que você é, sua essência, mas sem também precisar ser rígido, sem precisar ser incisivo, sabe, na sua de que não, eu não faço isso, já falei. Não participo assim de happy hours, não quero, sabe? Então, pensa nessa perspectiva, só dizer, não vou não. Ah, não, sabe? Sim, precisa de de muita de muitas coisas aqui nessa questão. E com relação aqui a seu a sua chefia, começa a perceber, sabe? Isso aqui para que você, ah, esse padrão aqui da sua chefia, de incitar assim, essa competição, para que de repente você não ache que sim, está incitando, sabe, uma coisa desagradável, uma coisa má, quando na verdade a intenção, e aí tem a questão né, da intenção e aquilo que a gente percebe. A intenção é estimular, sim, um movimento, né? Mas às vezes aqui parece para a gente que está se estimulando uma vibe assim mais agressiva, né, da equipe. Então, o que você precisa organizar aqui é a sua postura, é o seu olhar diante dessa questão aqui da sua chefia, que ela não está esperando que você entre em um embate e que gere desconforto e que isso e que aquilo, e então tira a sua vendinha aí dos seus olhos
aqui na casinha, olha só. Então, tira a sua vendinha aí dos seus olhos para que você consiga observar realmente a situação que aparentemente existe essa discrepância entre. E aí pense exatamente nesse nome, discrepância. Eu percebo uma coisa e ela é diferente, tá? Que aí você consegue se organizar ali com a sua chefia, pessoas. Pois muito que bem. Olha, essa consulta aqui, ó, eu achei que ia ser assim, super simplesinha, super assim, ó, light. Mas, ó, vimos que, né, que as coisas andam às vezes pegando uns foguinhos aí. Vimos sim. E se andam pegando foguinhos, a gente faz aqui, se organiza, tem as nossas consultas exatamente para isso, tá? E quero agradecer a cada um que veio aqui hoje, participou aqui desta consulta. E já os convido para voltarem aqui todos os dias, às 8 horas temos vídeos, né? No sábado nós temos uma conversinha aqui sobre meditação, sobre oráculos, sobre livros, sobre tudo nesse mundo. No domingo a gente tem um conselho da semana e de segunda a sexta a gente tem as consultas aqui para todo mundo ficar sempre muito bem orientado aí na sua vida. Então, pessoas, novamente agradeço aqui a companhia e me despeço. Um beijinho, beijinho. Tchau, tchau.